flores e os bichos da água. Ama as aves e os bichos do céu. Ama as flores e os seres da terra. Tudo que vive se move nela. Sempre andorinhas por onde eu vou. Brincam no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda a extensão. Há um São Francisco no meu coração. As pessoas, plantas e os animais são canteiros do mesmo jardim. Querem a alegria, o amor e a paz. Ao beijo da vida todos dizem sim. Há sempre andorinhas por onde vou. Brincam no vento, nas asas do amor. Amam a vida em toda a extensão. Há um São Francisco no meu coração. Para a palestra intitulada Fraternidade, Espiritismo e a Construção de uma Sociedade Mais que Humana. Carol, por favor. Bom dia, pessoal. Que alegria estar com todos vocês aqui. Sejam todos bem-vindos a essa casa que me viu nascer, me viu desde o plano espiritual e agora recebe a minha outra família, que é o MOVE. É uma alegria estar com todos vocês aqui para falar de um tema que é muito querido ao meu coração e acredito para o coração de vocês também, e é de uma urgência do nosso pensar atual. Mas antes, eu gostaria de fazer algumas considerações, principalmente a respeito das nossas falas que virão ser feitas ao longo do dia. Em nenhum momento, quando a gente fizer as nossas afirmações, estaremos fazendo qualquer tipo de julgamento. A gente está aqui para discutir diferentes saberes, estamos aqui para promover o diálogo, para promover discussões, para discordar de maneira construtiva. Então, em nenhum momento estaremos julgando ou fazendo qualquer acepção do comportamento de um ou de outro. Também não estamos aqui a título de donos da verdade. Nem Kardec falou que o Espiritismo tinha esse caráter, mas só para lembrar que faremos proposições e temos o objetivo de fazer essas reflexões, pensar e mostrar diferentes olhares baseados na ciência, na filosofia, no que entendemos do Espiritismo e de variados saberes. Então, que isso fique muito claro e que permeie as discussões que serão feitas ao longo de todo o nosso dia. Além disso, gostaria de cumprimentar a todos que nos assistem de forma online. Teremos momentos de conversa e de troca e de discussão. Então, se tiver alguma dúvida, podem mandar nos chats, que no momento propício a gente vai fazer essa interação. A minha fala aqui inicial é mostrar um panorama, fazer algumas considerações iniciais para que a gente consiga ter uma discussão um pouco mais qualificada ao longo do dia. Eu espero que estejam todos inspirados por Francisco de Assis, como estamos aqui, e dispostos a abrir o nosso coração
para algumas coisas que eu acho que estão na nossa frente durante muito tempo e a gente não tinha um olhar preparado para vê-las. Porque eu vou começar a falar de um tema que eu acho que agora é até mais fácil falar desse tema, infelizmente, porque não há quem aqui nesse auditório ou que nos assiste que não tenha percebido as mudanças que têm acontecido no nosso planeta e de uma forma muito, muito rápida. Vivenciamos hoje um colapso do sistema Terra. Isso a gente percebe. Só esse ano a gente teve, só no nosso país, secas, estiagens, enchentes, queimadas, situações que antes eram pouco usuais ou então sazonais, se tornaram o novo normal. E é algo que a gente precisa ter em mente daqui em diante. Estamos vivenciando alterações profundas nos ciclos que seriam naturais da Terra. Esses processos que levariam centenas de anos, eles agora estão acontecendo numa velocidade alarmante. E tem a nossa digital, a digital da humanidade, os nossos processos, a nossa cultura, os nossos sistemas implementados, econômicos, sociais e políticos, influenciam essa que a gente chama de casa planetária e que o Papa Francisco chama de casa comum, tem influenciado sobremaneira. Quando a gente fala de colapso, é porque a saúde do planeta Terra não está lá das melhores. Eu trouxe, só para variar um pouquinho, uma única imagem, é um relatório que eles chamam de relatório PHC, que é Planetary Health Check. É basicamente um check-up da saúde do planeta. Então, se a gente pensa no nosso corpo humano com vários sistemas vitais, o planeta também teria esses sistemas vitais. E esse instituto científico, ele classifica 9 grandes sistemas. E o que os estudos recentes de 2024 nos mostram é que 6 desses 9 sistemas já ultrapassaram um limite aceitável. Desses 6, 4 já ultrapassaram o limite do não retorno. O que isso significa? Que demos um passo em que já não é possível voltar à Terra como nós a conhecíamos antes. Então, eu vou falar bem rapidamente, porque não é nosso objetivo, mas só para dar um panorama de como é que a gente está, qual é a saúde do nosso planeta hoje. Então, a gente tem o mais conhecido, que é em vermelho, não sei se dá para ver muito bem, mas a gente tem 9 abas nesse círculo, e quanto mais amarelo e mais vermelho, significa que a gente ultrapassou um limite para que a gente conseguisse sustentar a vida como nós a conhecemos até o momento. Então, vou chegar um pouquinho para trás, gente, está melhor? Para não ficar também incomodando vocês com a minha voz. Um primeiro é das mudanças climáticas. Então, a gente tem uma concentração de carbono muito superior, que tem gerado todas essas alterações que a gente consegue perceber no nosso dia a dia. Então, ali mais à direita, não dá para muito bem, vocês vão usar mais a imaginação. E depois a gente pode até encaminhar esse material para vocês. Mas ultrapassamos todas as barreiras nesse sentido. Os cientistas nos falam que a gente não vive nem mais uma mudança climática. Já estamos num processo de alteração de regime climático. Então, se preparem, esse é o ano mais fresco de todo o resto das nossas encarnações terrenas. Vamos vivenciar mudanças provocadas pela aceleração do uso dos recursos que tem impactado sobremaneira o nosso clima. Então, vai faltar água onde tinha muita água, vai chover onde não deveria chover. Essas desregulações, elas trarão consequências, e consequências para a vida de todos, para a vida de nós, para a vida dos animais, para os ciclos biogeoquímicos do nosso planeta. Tudo é afetado por
por essa pressão, essa força motriz que temos aplicado no nosso planeta. E, gente, assim, não é para preocupar ninguém, mas esse já é um ponto de não retorno. Não teremos um clima como a gente conhecia há algum tempo atrás. Um outro sistema, órgão vital da Terra, que também está em colapso, são as mudanças dos ciclos biogeoquímicos. Então, a gente está falando de fósforo, de nitrogênio, o uso de químicos de várias espécies e em agrotóxicos nos nossos sistemas industriais tem alterado os fluxos naturais do planeta e tem permitido que espécies que sempre estiveram lá passem a não mais suportar aquele ambiente e entrem em extinção, em uma decadência. Esse também é algo que a gente ultrapassou os limites de sustentação da vida. Um terceiro sistema que também está em colapso são as mudanças na integridade da biosfera. O que é isso? Na biodiversidade que a gente conhece, no sentido de diversidade genética, estamos vivenciando, os cientistas nos falam de uma sexta grande extinção em massa. A gente está falando, gente, estima-se que no próximo século a gente perca 6 bilhões de espécies. Nós somos uma. 6 bilhões de espécies do nosso planeta, isso inclui animais e vegetais, vão perder a capacidade de coabitar esse planeta conosco. Não é pouca coisa, não. E além desse ciclo genético, a energia disponível para sustentar a vida em vários moldes, ela já está afetada. Então, isso tem contribuído para a gente ver florestas sendo transformadas em desertos e por aí vai. Esse também é um que a gente já ultrapassou esse limite. E, além disso, temos a introdução de novas entidades. E esse, gente, é um que nem os cientistas conseguiram mapear muito bem. Porque a gente tem microplásticos, a gente vê muitas pesquisas e novos compostos sintéticos que nossa inteligência tem criado e que tem afetado o planeta de modo que a gente nem consegue ainda estimar. Temos 2 sistemas que estão no amarelo, já ultrapassaram o limite, mas ainda há como revertê-los, que são as mudanças no sistema terrestre, que seriam as mudanças no uso e na cobertura da terra, mudanças relacionadas a desmatamento, perda da capacidade natural. Isso é um sistema que nos afeta como brasileiros principalmente. O Brasil é o 5º maior poluidor ambiental do planeta e nossa contribuição para essa parcela de agravo das condições ambientais é por causa do nosso desmatamento. Nós alteramos as coberturas originais, tiramos as coberturas vegetais para implantação de monoculturas, implantação de pastos, e isso tem alterado significativamente a nossa biodiversidade e a sustentação do planeta como um todo. Além disso, mudanças também nas águas doces também estão sob um regime de atenção. A gente tem hoje que cerca de 40% das pessoas do planeta já tem alguma restrição à água doce. Como brasileiros, a gente está um pouquinho mal acostumado a ter muita disposição, água, muita disposição. Essa não é a realidade planetária. A gente já tivemos aqui no Brasil, inclusive, mas pelo mundo, vários refugiados climáticos, pessoas que tiveram que sair dos seus lugares de origem porque não existiam mais condições de habitar esses locais. E muito disso por causa principalmente da escassez de água. Esse também é um ponto de atenção. Então, falamos dos 6 sistemas que a gente tem que estar muito atentos, porque já ultrapassamos limites, e tem 3 que ainda estão ok, em níveis complicados, mas ainda dentro do sustentável, que seria a acidificação dos oceanos, mas isso, gente, de um ponto de vista bem delicado. Quem aqui conhece Alagoas já teve a oportunidade de ver aqueles corais maravilhosos. Hoje, 9 em 10 espécies daqueles corais já foram extintas, já encontram-se mortas. Isso porque a gente ainda está dentro do limite. Então, mesmo o limite
é um limite já extremo, gente. As mudanças elas estão acontecendo numa velocidade muito rápida. E outros dois que estão mais tranquilos, que é a diminuição da camada de ozônio e as cargas de aerosol na atmosfera. Por que eu falo isso? A gente agora faz uma pausa, porque essa hora que pesa, né? Porque a gente vê o planeta, vê tudo que está acontecendo com o planeta, e aí bate aquela desesperança de, gente, e agora? Tem futuro? E aí eu queria fazer um pequeno exercício com vocês, vai ser super breve, de olhos fechados ou não, a gente está em 2034, eu quero que vocês pensem como é que é o futuro em 2034, como é que são as condições do planeta. A primeira coisa que vem na mente de vocês é de como que vai ser a nossa existência, a nossa vivência. Eu espero que em 2034 estejamos todos juntos aqui, para um próximo Congremov, quem sabe. Mas como é que seria a vivência e a qualidade do nosso planeta em 2034? Como é que estaria a qualidade dos oceanos, a qualidade da atmosfera, a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida das cidades, a nossa interação com o meio ambiente? A primeira coisa que vier à mente de vocês, agarrem esse pensamento. Deu para pensar em pelo menos alguma coisa? Muita gente, quando a gente faz esse exercício, pensa no fim do mundo. Pensa que, gente, eu imagino um futuro pior. Eu imagino um futuro mais degradado. Eu imagino um futuro em que a gente vai ter mais dificuldades. Eu imagino um futuro em que as condições do planeta vão ser hostis à nossa espécie. E é nesse momento que a gente respira e fala, calma. Há solução, mas depende de nós, depende da alteração das nossas estruturas sociais, depende das nossas instituições, mas há como fazer. Carol, você não está muito otimista, não? Eu vou falar que eu não estou porque a gente já fez. Lembra que eu falei aqui para vocês que a gente tem 2 sistemas que estão no verde, tão tranquilos, que é a carga de aerosol na atmosfera e a diminuição da camada de ozônio. Aos muito jovens que me perdoem, mas quem estava aqui nos anos 90, sabem que essa era a nossa principal preocupação. A gente via isso nas escolas, foi uma preocupação das indústrias. Todo mundo falava em camada de ozônio. E a gente conseguiu reverter esse problema. A gente conseguiu reverter essa intervenção humana. Tivemos alteração nos processos de educação, alteração nos processos industriais, conseguimos reverter essa pressão. Então, a gente já fez. Temos como fazer isso novamente. A ressalva é que temos que fazer, a gente fez para 2, a gente tem que fazer para outros 6 sistemas e numa velocidade muito mais rápida, porque a gente não tem 30 anos para conseguir fazer essas alterações. Mas nós já fizemos. E vou dizer para vocês que hoje, para quase todas essas listas, esses sistemas que estão em colapso, nós temos soluções científicas para resolvê-los. Ué, Carol, se tem solução, se a gente sabe como resolver, falta o quê? O que vocês acham que falta? Vontade. Falta querer? Gente, é um pouquinho complicado, mas a gente tem olhado para isso de uma forma tranquila, como se fosse um problema para que a gente possa resolver na próxima encarnação. Vou falar que talvez para os espíritas, os trabalhadores da última hora tenham sido chamados justamente para atuar nessas questões. Minha opinião pessoal, opinião da Carolina Abreu, é que talvez essas ações sejam as mais relevantes que, em termos de humanidade, nós possamos fazer nesse tempo em que vivemos. Podemos nos unir e trabalhar em diferentes causas, mas talvez essa seja a nossa contribuição. E aí, a gente precisa pensar num futuro diferente. Qual é o futuro que queremos para o nosso planeta, para essa casa planetária? Sabemos que continuaremos aqui, se tudo der certo, se trabalharmos para isso,
ficaremos nesse país que é lindo, que é biodiverso, que é generoso e que nos acolhe tão bem. A gente que não está correspondendo muito bem nesse relacionamento. Então, a primeira ponto de atenção de hoje é: precisamos pensar futuros diferentes. Porque o futuro que a gente consome é que, gente, está tudo indo água abaixo. A desesperança toma conta de mim. Podemos fazer se a transformação começar por nós, pelos nossos sistemas coletivos, pelos nossos sistemas sociais, pelas nossas instituições. Precisamos fazer isso individual e coletivamente acontecer. E precisamos pensar novos futuros. E aí eu trouxe uma frase, tem uma área de estudo que se chama estudos de futuro, ou futurologia, ou futurismo. E não tem nada a ver com prever o que vai acontecer. Na verdade, são análises de tendências para a gente conseguir ver o que está previsto para acontecer, conforme o nosso mapeamento e ações de hoje, e que a gente consiga adaptar e se preparar para esses futuros previstos. Parece muito óbvio, conforme vemos o futuro, assim agimos. Conforme agimos, assim ele se torna. Então, a partir do momento em que a gente pensa um futuro diferente, a gente tem a possibilidade de agir para alcançar esse futuro. Isso, gente, é muito simples. A gente quer fazer uma receita. Eu quero um bolo lá em casa. Meu futuro eu quero lanchar, tomar um café com bolo com a minha família à tarde. Eu me preparo para esse futuro, eu sei quais as ações, eu sei os ingredientes que eu vou precisar, qual a receita que eu vou fazer, e eu vou agir nesse sentido de alcançar esse objetivo. Precisamos criar planos para esse futuro que a gente quer, que é um futuro mais equilibrado entre todos os seres que coabitam esse planeta conosco, tanto para o nosso bem, quanto para o bem de todos e a saúde do planeta. Isso não é, Carol falou de estudos de futuro, o que é isso aí? Heródoto já falava a mesma coisa. A gente tem que pensar o passado, o que fizemos até agora, para compreender o presente, em que pé estamos e conseguir idealizar o futuro que queremos. É possível, mas a gente precisa começar. E aí, qual é o futuro que fazemos de proposição? É o tema desse congresso. É um futuro onde haja a fraternidade universal. O Espiritismo já nos fala que vamos atingir a felicidade futura, vamos atingir a fraternidade universal, mas eu acho que a gente esquece um pouquinho disso no percurso. Estamos tão preocupados em melhorar, em fazer a nossa reforma íntima, que a gente esquece que tem mais coisa acontecendo, que a gente precisa olhar para dentro e para quem está conosco, olhar para dentro e olhar para fora. O que seria essa fraternidade universal, pessoal? Fraternidade vem de frater, que é irmão. Então, seria enxergar a todos como irmãos, como iguais nesse planeta que coabitamos. E aí, eu faço um convite para vocês a ler um trechinho do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. A gente podia ficar o dia inteiro só falando dessa citação aqui, mas eu trouxe alguns pontos de destaque para essa nossa reflexão. Primeiro que o título do Congresso, A Verdadeira Fraternidade, não é nenhuma pretensão de achar que a gente tem a verdade. Foi retirada desse trecho de Kardec. Haveria, sim, uma verdadeira fraternidade, e que ela só será alcançada quando a gente superar uma das principais chagas, que como espírita a gente já escutou isso pelo menos uma centena de vezes, que é o orgulho e o egoísmo. A gente vai ver ao longo do dia como o nosso orgulho, essa posição autocentrada e humano-centrada, afeta a nossa visão de mundo, e como o nosso egoísmo em achar que
temos o mandato de pegar todos os recursos para nós e agir com eles conforme a gente bem entender. Como isso tem impedido a gente chegar no que a gente tanto quer, que é uma felicidade futura. E é interessante falar aqui de paz e de justiça. Não haverá paz enquanto não houver a fraternidade instalada. É isso que Kardec está nos dizendo aqui. A paz, gente, não haverá paz enquanto a gente tratar a vida como recurso. Isso é muito importante a gente prestar atenção. Tem um estudo que diz que dos anos 60 nos últimos 60 anos, 40% de todos os conflitos do planeta Terra tinham recursos naturais envolvidos. E a gente ainda não aprendeu muita coisa, porque a gente tem visto o agravamento de vários conflitos mundiais, muitos deles com o plano de fundo desse mesmo problema. Tratar os recursos para uso de poucos e não para a coletividade comum. Esse trecho de Kardec, do Evangelho, ele vai guiar as nossas reflexões para a gente entender que futuro é esse. E aí a gente caminha mais um passo. Leon Denis, no livro No Invisível, fala um pouquinho de fraternidade. Só um minutinho. Eu achei que eu tinha colocado água e não pus. Obrigada, Marga. Vamos ler esse trechinho juntos. O Espiritismo amplia a noção de fraternidade. Então, se a gente tem uma noção de fraternidade do senso comum, o Espiritismo nos convida a fazer a ampliação desse olhar. Então, vamos lá. Demonstra por meio de fatos, não é só uma opção de fé e de crença, que ela não é unicamente um mero conceito, mas uma lei fundamental da natureza. Lei cuja ação se exerce em todos os planos da evolução humana, assim no ponto de vista físico como no espiritual, no visível como no invisível. Por sua origem, pelos destinos que lhes são traçados, todas as almas são irmãs. Isso é muito potente e segura esse pensamento. Todas as almas são irmãs. E a gente sabe que Leon Denis era um daqueles espíritos super preparados que poderiam, inclusive, eram tão preparados e espíritos de luz, que ele poderia, inclusive, assumir a tarefa de Kardec, caso Kardec tivesse algum problema. Kardec cumpriu sua missão, e é por causa dele que muitos de nós estamos aqui, e Leon Denis nos traz essas reflexões muito valorosas. Então, o Espiritismo tem a capacidade, essa doutrina que nós abraçamos, ou a maioria de nós, tem essa possibilidade de fazer-nos enxergar esse olhar. E aí, a gente faz uma proposição de cunho mais prático. Isso o MOVE tem trabalhado, e o MOVE é um coletivo, pessoal, a gente vai falar um pouquinho dele ao longo do dia, mas é um coletivo de pessoas que se reúnem virtualmente e presencialmente, sempre que possível, para discutir essas questões que envolvem o planeta, os animais e a nossa relação entre eles. E é um conceito primordial, é esse conceito de ética animal, ou ética animal e ambiental espírita. Vamos quebrar ele em pedacinhos. Ética, a filosofia fala que é um conjunto de princípios que um indivíduo pode seguir ou adotar. Ética espírita, a gente sabe que a gente propõe que seria a adoção das leis de Deus no nosso modo de agir. Então, a lei universal, as leis morais, pautando parte do nosso agir nesse planeta, fazendo esse discernimento entre o bem e o mal e tendo Jesus como guia ou modelo. Essa seria uma ética de todos nós, uma ética de todo espírita. E o que seria uma ética animal e ambiental espírita? Nada mais do que ampliar esse olhar evolutivo, de valorização da vida, de respeito também aos animais e ao meio ambiente. E aí eu trouxe uma definição do site do MOVE, eu juro que é a última desse tamanho que eu trago para vocês, que é para ninguém, mas já está, o pessoal que esqueceu o óculos já está reclamando aqui comigo,
que eu devia ter mandado um aviso antes. Gente, é o campo, a ética animal ambiental espírita, é o campo que analisa a necessidade de incluir no esforço evolutivo não somente o bem dos seres humanos, mas também dos não humanos, em suma, de toda a natureza. Por conseguinte, aborda como e por que devemos, enquanto indivíduo e sociedade, superar o antropocentrismo e o especismo no trato com os animais, além de inserir na educação de espíritas e outras pessoas interessadas, porque são verdades universais, elementos que facilitem mudanças de hábitos pessoais, engajamento para a construção de uma sociedade mais fraterna e justa para pessoas, animais e meio ambiente. Então, essa seria a nossa missão como grupo, e essa missão que a gente compartilha com vocês, e que a gente espera que em determinado momento consigamos receber algumas dessas reflexões e começar a ajustar, a repensar alguns dos nossos sistemas de crenças. E não é só o MOVE que está fazendo essas considerações, pessoal. Nós tivemos, em 2022, a aprovação pela FEB da Campanha Nacional Permanente de Conscientização Ecológica. É uma campanha federativa, tem o mesmo peso institucional como são as campanhas de evangelização, a campanha pelo culto no lar, seria a campanha Nacional Permanente de Conscientização Ecológica. E seriam contribuições da FEB para o movimento espírita para que a gente consiga solucionar esses problemas socioambientais para a gente melhorar de forma individual e coletiva. E, na finalidade dessa campanha, a gente tem elementos muito semelhantes, que seria promover a conscientização do cidadão espírita sobre suas responsabilidades perante a natureza, por meio de uma educação que transcenda interesses exclusivamente humanos, ou seja, não antropocêntrica, inclua o direito de viver de todas as espécies, não somente a nossa, oferecendo subsídios teóricos e práticos que contribuam para a mudança individual e coletiva em prol do equilíbrio dos ecossistemas. Então, o primeiro convite que eu faço a vocês é que a gente entre no site da FEB, procure um documento norteador que pode ser utilizado pelas federativas, das nossas casas espíritas e até para o nosso conhecimento, que fala sobre esse tema que a gente está tratando aqui no congresso de hoje. Então, já há uma orientação da FEB nesse sentido. Então, a gente vê que são várias iniciativas e elas convergem para esse mesmo ideal, uma sociedade mais justa e fraterna para todos. E aí, para a gente aproveitar esses minutos finais da minha fala, a gente refletir um pouquinho de quais são os filtros que atuam na nossa relação com o mundo natural. Como assim filtros, Carol? Se a gente pensa que a gente está no topo da cadeia alimentar, quem estudou isso na escola? Que a gente estava no topo da cadeia alimentar, que a gente tem um valor superior a todas as outras espécies. Estamos tendo uma posição muito centrada no nosso próprio umbigo, gente, e na verdade isso é um sintoma clássico do nosso orgulho, em achar que nós, entre as bilhões de espécies que convivem nesse planeta, em um dos planetas, dos 9 planetas do Sistema Solar, dos centenas de planetas da nossa Via Láctea, dos quadrilhões de planetas que a gente tem no universo conhecido, que a gente é o centro do universo. A gente age muitas vezes assim. A vida tem valor independente se ela é humana ou se ela não é humana. E esse é um segundo filtro, que o que a gente considera de antiespecismo, é a gente verificar que toda vida tem valor, não só a humana. Não é porque, a gente geralmente fala, gente, inclusive na nossa evangelização, as plantas são ótimas porque elas fornecem sombra, porque elas nos dão o alimento. A gente sempre, a nossa visão natural é ver sempre o que o outro pode fazer por nós. A gente não vê o valor em si, a gente vê o que o outro pode fazer por nós. E vamos bater nessa tecla ao longo de todo o dia. A gente precisa ajustar o nosso olhar, porque em nenhum lugar está escrito que a gente tem o mandato de fazer o que bem entende com o nosso planeta e com esses seres que coabitam conosco. E esses filtros antropocêntricos de pensar que somos o centro do universo e que
os nossos valores são mais importantes que os dos demais e que nossa espécie é mais importante, mais especial do que as demais, afetam inclusive como a gente vivencia o Espiritismo. E aí, como a gente já está no ponto final, eu trouxe uns spoilers. Alguns pontos de trechos que eu tenho certeza que todos vocês já leram, não uma, não duas, não três, mas pelo menos uma centena de vezes nos nossos estudos espíritas, no nosso culto do lar. Lei de justiça, amor e caridade. É novidade para alguém? Não. Como se pode definir justiça? Consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Está aqui escrito que o respeito dos humanos, homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie. Ainda da lei de justiça, amor e caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Está dizendo que a benevolência só para o nosso irmãozinho igual a nós? Gente, a gente tem esse sistema de crenças, não é porque a gente somos ruins, não queremos o bem desse planeta. Não é assim. Toda vez que a gente é encarnado, a gente recebe um upload das crenças e da cultura do tempo em que vivemos. E a nossa cultura atual, ela é antropocêntrica e ela é especista. Então, cabe a nós esse esforço de ativamente ajustar o nosso olhar para perceber essas diferentes relações. Então, gente, necessita de esforço, necessita de mudança. E eu sinto dizer, mas todo o propósito da nossa encarnação atual é a mudança. Tem muita gente que fala, ai, Carol, isso aí é muito novo, eu acho que não é para mim. Gente, a gente prometeu nessa encarnação, eu tenho certeza, que para o nosso mentor espiritual a gente falou, eu vou mudar. Antes de vir para cá, me dá uma chance que eu vou mudar. E aí chega aqui e a gente fala, não, mas as coisas não são assim. A gente está aqui para mudar, em vários sentidos. Mudar nesse sentido é um convite que eu faço a todos vocês agora. E aí tem uma nota de São Vicente de Paulo, que se nos outros fica um pouco sutil, aqui é um pouco mais evidente. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus e os mundos. O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. A gente já leu essa passagem antes. Ele fala literalmente, não precisa nenhum esforço retórico aqui. Precisamos ser benevolentes e éticos para com todos. Precisamos fazer esse esforço. Já é difícil fazer com um coleguinha que é da mesma espécie que a gente. Às vezes é mais fácil fazer com de outras espécies. Qualquer esforço nesse sentido de melhoria e de uma sociedade mais justa e fraterna, ele é válido. Então, essa nota de São Vicente de Paulo, ela está no Livro dos Espíritos, e aí eu faço uma segunda propaganda, que é um segundo convite. O MOVE, ele fez um catálogo de referências bibliográficas que citam explicitamente trechos da ética animal e ambiental espírita. Esses conceitos que a gente vem conversando até agora. A gente tem mais de 120 obras, mais de 200 trechos dos espíritos sendo completamente explícitos em falar como deveriam ser as nossas relações com esses outros seres que coabitam esse planeta conosco. Fica o convite, porque até para a gente visitar, o site é esse aqui, eticaanimalespirita.org, tem lá um catálogo. Ah, Carol, quero usar numa aula. Ou então, Carol, eu fiquei meio intrigada, eu quero ver quais são esses outros trechos que eu acho que eu já li e não me atentei. Façam fica o convite para vocês fazerem essas reflexões, e a gente já fez esse mapeamento de gente, tem muita coisa. Tem muita coisa que eu acho que pode até surpreender, que está nessa doutrina que nós abraçamos, e que existem orientações claras nesse sentido. Nem todos de nós estávamos tão atentos a ela até agora. Então, fica algumas dicas
para a gente repensar a partir do momento de hoje. Quando a gente pensa em leis de justiça, amor e caridade, a gente está falando para todas as espécies, inclusiva aos demais seres vivos e a todos os ecossistemas. Vamos tentar, toda vez que a gente falar de justiça, amor e caridade, pensar nesse cenário distinto. Quando a gente fala da nossa fé raciocinada, a gente tem que ter uma fé raciocinada que seja anti-especista. E a gente vai ver ao longo do dia, vocês vão ver que tem muita gente preparada para falar sobre alguns esses temas hoje. Aqui eu estou só, gente, falando cenas dos próximos capítulos, dando uma visão geral, mas que iremos conversar sobre eles ao longo do nosso dia. A gente sabe que, como espírita, a gente precisa se atualizar sempre. Kardec falou que a gente precisa abraçar a ciência, então precisamos sim estar atentos para que a gente, no nosso conceito de fé, no nosso conceito de valor, no nosso conceito do que deve ser respeitado, a gente inclua outras espécies e não discrimine os demais. É uma preocupação que eu acho que a gente tem, fica o convite para a gente ter isso mais em mente a partir de agora. E por fim, da gente pensar numa lei de sociedade multiespécie. A gente já sabe da lei de sociedade, sabe como é que a lei de sociedade funciona. Todos têm um papel, ninguém vive isolado, é uma lei divina. Então, quando a gente pensa isso em termos exclusivamente humanos, é um pouquinho mais fácil. Então, para uma cirurgia ocorrer, a gente precisa do cirurgião, a gente precisa dos enfermeiros, mas a gente precisa também que a sala esteja limpa, impecavelmente limpa. A gente precisa de instrumental específico. Quem fez esse instrumental, quem limpou essa sala, quem está ali para realizar esse procedimento, todos eles são igualmente essenciais para que seja feita com sucesso dessa operação. A gente convida, a sociedade funciona do mesmo jeito, a gente sabe que independente do papel, todos têm o seu valor. Se a gente ampliar para outros seres da criação, inclusive o nosso ambiente natural, a gente vai ver que todos têm o seu valor. As árvores estão ali produzindo oxigênio para a gente e a gente simplesmente desconsidera elas nas nossas considerações morais. A gente tem animais importantíssimos para os ciclos de alimentação humana e para sustentar a vida do nosso planeta, que a gente simplesmente desconsidera quando a gente pensa em sociedade. Nosso convite é que isso se expanda. Então, pessoal, muita coisa. Falei muitos conceitos. Estou vendo umas carinhas meio animadas, outras um pouco preocupadas. Estamos juntos nesse caminho de conversar sobre esses temas, ampliar o nosso olhar. E eu espero que vocês aproveitem os próximos temas que serão abordados no nosso congresso. Façam perguntas, tirem suas dúvidas. Vamos aproveitar esse dia que estamos aqui reunidos para construir pontes entre os conhecimentos que a gente já tinha, novos conhecimentos, novos olhares que a gente está trazendo aqui. Muito obrigada pela paciência de vocês.